Como diálogo, transparência e participação são temas deste congresso, nós vamos falar agora sobre uma importante ferramenta de fiscalização de gastos públicos. Eu converso com Marcos Luchancecol, do Observatório Social de Maringá, que vai explicar melhor esse assunto para a gente. Seja bem-vindo. Obrigado, estamos à disposição aí para conversar um pouco sobre essa iniciativa de controle social que executamos há cerca de 6 anos. Desde 2006. Explica o que... 8 anos. 8, 2006 a 2014. Explica o que é essa ferramenta, esse observatório social que vocês criaram em Maringá em 2006. Bem, na época, em Maringá, nós tínhamos descoberto, os órgãos de controle oficiais descobriram o desvio de mais de 100 milhões de reais, dinheiro da época, sem correção, e a população se indignou com esses desvios da Prefeitura de Maringá. Então, várias pessoas se organizaram e passaram a se reunir vendo o que podia ser feito. Dessas reuniões surgiu a criação de uma ONG, chamada SER, Sociedade Eticamente Responsável, que inicialmente passou a trabalhar com ações de conscientização, de educação. Criamos uma peça teatral sobre acompanhamento dos gastos públicos, tivemos e temos até hoje concurso de redação para as crianças, concurso de monografia nas universidades, então várias ações de educação. 2 anos mais tarde, em 2006, nós então iniciamos a atividade do Observatório Social, que é o acompanhamento diário, em tempo real, das gestões de governo, notadamente as licitações, onde o dinheiro é gasto. Então, a cada dia nós verificamos quais são as licitações que são lançadas pela Prefeitura, verificamos o edital, se ele está de acordo com a lei, se não tem direcionamento, se o objeto está bem definido, em suma, se está de acordo com as regras legais. Caso não esteja, o Observatório interfere, manda um ofício para a Prefeitura, para o controle interno, solicitando a alteração ou mesmo impugnando aquele edital, aquela licitação, quando é o caso, solicitando então providências para que se evite uma compra em desacordo, uma compra em preço superior ao mercado, por exemplo. Mas como é que vocês fazem isso? De que forma? Vocês contam, por exemplo, portal Transparência? Que ferramentas vocês utilizam para conseguir fazer esse acompanhamento? Nós montamos uma estrutura, hoje nós temos 3 funcionários contratados do Observatório, temos mais 7 estagiários que vão, por meio do portal de transparência da Prefeitura, verificar quais são aquelas licitações que são lançadas. Então, eles fazem uma verificação inicial, vendo se existe alguma coisa que parece não estar de acordo. Aquelas que têm essa situação, nós separamos e passamos a então analisar mais aprofundadamente. Se depende de preço, nós vamos verificar os preços do mercado e comparar com o que está sendo proposto ali naquela licitação. Se não há direcionamento, se uma determinada marca não está sendo preferida, observar se está dentro dos princípios legais. Quando nós encontramos alguma coisa inconsistente, então nós solicitamos à Prefeitura a correção desse problema. Se a Prefeitura não toma essa atitude de corrigir, então nós mandamos um segundo ofício aí dirigido para o prefeito, tentando solucionar o problema. Só em último caso, quando isso não acontece, e poucas vezes nós passamos por essa situação, é que então nós encaminhamos ao Ministério Público, ao Legislativo, para que possam tomar as medidas necessárias no caso. Então é um acompanhamento preventivo, nós evitamos que a coisa seja mal feita. Se nós observarmos, quando nós descobrimos problemas com licitações, superfaturamento, após o dinheiro sair da Prefeitura, após o pagamento, mesmo que nós encontremos os responsáveis e até punamos, esse dinheiro não volta para os cofres do município. Então, a ideia do observatório é trabalhar dia a dia, evitando que o problema aconteça, trabalhar na origem, evitar que o dinheiro saia e assim não retorne. E
quais os avanços vocês já tiveram desde a implantação? Claro que eu não vou te pedir para detalhar, porque deve ter sido muitos, mas quais avanços de modo geral vocês tiveram desde a criação deste acompanhamento? Eu vou falar uma frase que a nossa funcionária mais antiga falou há poucos dias. Está difícil de encontrar algum problema nesses editais. Que foi a melhor coisa que nós poderíamos ouvir, é que os editais agora estão, em sua grande maioria, de acordo com o que determina a lei. Mas há um ponto que eu não comentei, muito importante a comentar, é que nós acompanhamos também a entrega das mercadorias, a prestação de serviço, onde há muito problema. Muitas vezes as mercadorias não são entregues como especificado, numa qualidade inferior, numa quantidade inferior. Então é preciso estar lá no momento da entrega das mercadorias e verificar se elas estão de acordo com o que a prefeitura de fato comprou. Tem sido possível fazer isso? Sim, tem sido possível. Nós temos essa equipe de funcionários e de estagiários que nos ajudam, que estão lá dia a dia fazendo esse trabalho. Os voluntários do observatório... Eu ia te perguntar, como é que o observatório se mantém? Os voluntários eles se reúnem semanalmente para ver o que está acontecendo e esporadicamente também em outros dias, além desse dia fixo, nas quartas-feiras, para verificar as medidas a tomar naquela semana. Mas hoje o observatório se mantém por doações. Nós temos doações de algumas empresas, da associação comercial, de cooperativas de crédito, sindicatos, são vários contribuintes. Além disso, nós já recebemos durante 2 anos repasse de verbas da Justiça Federal, são aquelas penas que são convertidas em multas. Esses valores foram repassados para o Observatório Social. Também a Receita Federal já fez 2 doações de mercadorias apreendidas para o Observatório, que vende essas mercadorias em bazar e utiliza os recursos também para a manutenção do Observatório Social de Maringá. Para a gestão pública, por que é bom ter uma equipe como essa, um portal, né? Porque essa ferramenta de vocês é online, não é? Na verdade, nós utilizamos o online da prefeitura para buscar as informações. Nós temos alguns sistemas nossos de controle e um site onde são divulgadas as atividades do observatório. Mas há um trabalho de pegar a caneta e a calculadora em muitos momentos para se verificar os valores ali se estão de acordo com o que deve ser. Pelo lado do gestor, como é que você acredita que seja a avaliação do lado do gestor municipal? Para o bom gestor que quer que as coisas sejam bem feitas, o observatório só vem ajudar a essa atividade. Da transparência nos atos da prefeitura. Exatamente. Nós ouvimos muitas vezes que os administradores públicos assinam muitas coisas na confiança de seus subordinados, sem verificar o que ele está assinando. Com a atuação do observatório, ele vai ter muito mais segurança para assinar as coisas, porque o observatório está acompanhando. Então, para o bom administrador, é uma garantia de que ele está assinando uma coisa. Na verdade, o observatório não aquece, não faz essa verificação, mas na prática é o que acaba acontecendo, facilitando a vida do administrador público no dia a dia. Minas Gerais é o estado mais municipalista do Brasil, 853. Para aqueles voluntários, para pessoas que desejem também criar essa ferramenta, né, de fiscalização, como fazer, como começar? Bom, é necessário que alguém dê o ponto de partida. Geralmente, 1 ou 2 pessoas que puxem, convide outras pessoas, façam reuniões iniciais, busquem informações dos observatórios. Hoje nós já temos cerca de perto de 80 observatórios no Brasil, de modo que eles podem ser utilizados como referência para a abertura de novos. Lá em Maringá nós temos recebido a visita de várias pessoas de várias cidades que querem conhecer e vão lá para obter como que é o funcionamento, como que é o dia a dia do observatório. Temos o site do Observatório Social de Maringá.org.br, onde ele também pode obter várias informações para se iniciar esse trabalho. Mas cada cidade vai
a adotar a sua solução, verificar a sua situação, se tem recurso, se não tem, se ela pode contratar funcionários, se não pode. Cada uma das cidades vai obter a sua solução, a sua maneira de fazer esse controle. Lá em Maringá nós fazemos dessa forma, mas temos várias outras cidades que fizeram adaptações nessa ideia e estão também trabalhando com observatórios em suas cidades e também obtendo bons resultados. Vocês receberam muitos visitantes, muitos interessados desde que criaram o observatório? Sim, nós temos uma demanda grande, até difícil às vezes para a gente atender tanta gente que demanda, querendo conhecer o observatório em função da nossa estrutura, que não é tão grande, mas na medida do possível nós temos recebido várias comitivas e temos mostrado como que é o dia a dia do observatório. Você avalia que o interesse do cidadão aumentou em relação aos gastos públicos ou as ferramentas é que possibilitaram que isso acontecesse? Interessante que há pouco nós conversamos agora na palestra sobre transparência pública. Então nós temos hoje uma legislação muito farta, nós temos garantia legal, constitucional de acesso às informações. Recentemente, há pouco tempo, já tivemos a Lei de Acesso à Informação que consolidou toda essa possibilidade. De forma que está faltando só essa última parte, o cidadão utilizar essas informações que nós temos à disposição e cobrar a boa aplicação dos recursos públicos. Nós geralmente reclamamos que a carga tributária é alta, que nós pagamos muitos impostos. Isso é porque nós nem sempre temos uma boa aplicação desse recurso. Quando nós vermos esse recurso bem aplicado, talvez a gente mude um pouco de ideia de falar que nós pagamos tantos impostos. Uma forma também da gente ficar mais participativo, né, Marcos? Exatamente. É participação direta. Acompanhar realmente a administração pública, opinar, cobrar quando se verifica que alguma coisa não está como se deveria. Fazer é um regime democrático onde o cidadão realmente participa da administração pública. Okay, muito obrigada, viu? Uma aula de ferramenta de observação essa sua. Muito obrigada. Nós estamos à disposição lá, também podem acessar o site do Observatório Social de Maringá e assim obter mais informações. E a ideia nossa é que outros municípios também, quanto mais, possam adotar uma solução semelhante e também controlar a administração pública, com certeza nós teremos bons resultados. Ok, muito obrigada, viu? Esta e outras entrevistas feitas aqui no 31º Congresso Mineiro de Municípios estão disponíveis em nossa página youtube.com/AMMTV Minas.